Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso podcast, o Pode Ver Mais, o podcast da Ver Mais Oftalmologia. Meu nome é Flávio Hirai, eu sou médico oftalmologista e hoje nós estamos inaugurando um novo canal de comunicação com todos. Aqui esse é um podcast que é voltado para o público em geral. A ideia aqui é a gente conversar de forma simplificada e didática sobre oftalmologia. A Clínica Ver Mais, só para vocês entenderem um pouquinho da nossa história, ela tem quase 25 anos. A Clínica Ver Mais ela foi fundada no município de Cajamar. Então, hoje nós temos 2 unidades em Cajamar, no bairro do Polvilho, de Jordanésia. Nós temos uma clínica em Vinhedo também e acabamos de inaugurar uma unidade em Valinhos. Então, uma clínica já com muito tempo de estrada, nós já atendemos muita gente, e estamos aqui agora para também mais um canal para conversar com o pessoal. Meu nome é Flávio Hirai, eu sou oftalmologista, eu sou formado há quase 30 anos, eu tenho bastante estrada, eu sou filho de oftalmologista, meu pai é oftalmologista também. Eu gosto muito da oftalmologia, eu gosto muito de conversar com as pessoas e eu gosto muito de explicar as coisas para as pessoas. Os meus pacientes, eles sabem que eu gosto de explicar as doenças e tento ser realmente o mais didático. E eu tento fazer isso da melhor forma possível. Eu tentando achar uma forma da gente tentar atingir mais pessoas, foi isso que trouxe para esse canal. Dentro da minha formação também, eu sou, além de oftalmologista, eu sou uma coisa que se chama epidemiologista, que ninguém sabia o que era até chegar a Covid. Com a Covid, agora todo mundo sabe o que é um epidemiologista. Então, eu também, além de oftalmologista, eu sou epidemiologista, ou seja, eu também sou especialista em saúde pública. Então, não só de oftalmologia, se quiser conversar de saúde pública, a gente pode também. Mas mais legal ainda é que eu estou com a minha amiga Fátima. A Fátima é minha amiga de anos e ela, junto comigo, foi a idealizadora desse canal, desse podcast. E eu queria que a Fátima se apresentasse, porque ela vai estar comigo aqui conversando sobre várias coisas de oftalmologia. Tudo bom, Fátima? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você e com a nossa audiência. O meu nome é Fátima Augusto, eu sou publicitária de formação, com pós-graduação em marketing e formação executiva em audiovisual, produção de TV e cinema. Para quem me conhece, sabe que eu sou uma apaixonada por rádio e por cinema. Eu sempre achei que o rádio, assim, é o máximo. E agora o podcast, você ouve em qualquer lugar, a hora que você quer, tudo sob demanda. Então, é um tipo de comunicação que eu sempre fui apaixonada. A ideia do podcast foi, como o Flávio disse, nós somos amigos há bastante tempo e a gente sempre conversou muito, a gente já trabalhou junto, a gente conversava muito. E esse conceito do Flávio de passar informação para o paciente é uma coisa que eu sempre achei muito interessante, porque às vezes quando a gente vai ao médico, em qualquer tipo de médico, a gente sai de lá sabendo o nome da doença que a gente tem, o remédio, mas muitas vezes a gente não entende o que é aquilo. E o Flávio sempre bateu nessa tecla de que as pessoas têm que entender o que elas têm, por que elas têm e até como evitar. E foi daí que surgiu a ideia do podcast, para poder falar isso além do consultório. Isso aí, Fátima. Eu acho que a ideia aqui, como a gente sempre conversou, é justamente tentar trazer pessoas. Então, você que está aí nos ouvindo e quiser, se você quiser participar, eu até já faço uma brincadeira com a Fátima aqui. Vai ter que convencer a gente, né, Fátima? Com certeza. Se a pessoa quiser vir aqui tirar as dúvidas conosco aqui, participando juntamente com a Fátima aqui no estúdio do podcast. Tá? Nós vamos colocar alguns temas específicos, por exemplo, cirurgia de catarata, glaucoma, diabetes, qualquer coisa relacionada à oftalmologia. Se você tiver dúvidas, você vai entrar em contato conosco nas redes sociais. Você pode entrar na rede social da Clínica Ver Mais, que é @Clínica Ver Mais, tanto no Instagram ou no Facebook, ou através de um e-mail, que é contato@vermaisoftalmologia.com.br. Eu já aproveito e falo para vocês seguirem a gente aí, que vai ter bastante conteúdo interessante durante esse ano todo.
E também a gente pode ir para as redes... Para as redes do Portal JJ, porque a gente produz esse podcast em parceria com a radiodifusora. Então, esse podcast, você pode entrar em contato também no Portal JJ, nas redes sociais do JJ, no canal do YouTube, Spotify do JJ. Em todos esses canais você pode assistir o Pode Ver Mais, ouvir o Pode Ver Mais e mandar suas dúvidas e tentar convencer a gente que você pode participar do programa. É isso aí, eu acho que isso é a parte mais legal. Mas não só vocês vão participar, mas, né, Fátima, a gente também vai convidar algumas pessoas para participar, conversar de algumas coisas específicas, né? A gente conversar sobre alguém sobre óculos, né, sobre ótica, nós vamos conversar sobre outras especialidades que se envolvem com oftalmologia, por exemplo, a endocrinologia, a reumatologia e outras coisinhas mais aí. Então, quem quiser saber mais sobre esses assuntos, fica ligado aí que vai ter bastante coisa, tá bom? Fátima, então vamos lá, vai. Como você é minha amiga e nós estamos aqui no nosso primeiro episódio, eu vou te dar o direito de você fazer a primeira pergunta aqui pra gente. Opa. Quer dizer, pra mim, né? Opa, então eu vou perguntar uma coisa que eu sempre quis saber e nunca entendi, né? Por que eu uso multifocal se eu tenho hipermetropia e não tenho miopia? Então, para mim, eu só não enxergo bem de perto. E por que eu tenho que usar o multifocal? Essa é uma ótima pergunta, Fátima. Na verdade é o seguinte, vamos lá. O que você tem de fato não é a hipermetropia, você tem a presbiopia, que é a dificuldade de enxergar de perto. Tá? Nós vamos falar isso num episódio mais pra frente, que é uma coisa que acontece com a idade. Tá? Não quero... Mas eu já usava óculos desde criança por causa da hipermetropia. Sim, você usava, mas a hipermetropia, dependendo do grau, você pode ter um pouquinho de hipermetropia. Porque você consegue ficar sem óculos para longe, não consegue? Sim, consigo. Então o seu grau de hipermetropia pode ser pequenininho. Só que o grau que você precisa de perto é um grau diferente. Então você precisa de 2 graus diferentes. Um para longe e um para perto. Tá? Como são 2 graus diferentes, a gente não tem como colocar em nenhum lugar, a não ser num óculos que tem o longe e perto, que é o óculos multifocal. Se não, Fátima, você teria que estar carregando um óculos de perto, provavelmente, e toda vez que você fosse ler o teu celular, seria ter que colocar o óculos para ler. Ah, entendi. Então, a grande vantagem é que você não tem que tirar o óculos. Então, já me veio outra pergunta. Vamos lá. Porque já aconteceu, eu costumo ter mais de um óculos, porque senão eu não enxergo se eu perder alguma coisa. Mas já aconteceu de eu estar viajando e perder o óculos. Eu posso comprar aqueles óculos de farmácia para leitura? Boa pergunta. E é engraçado, viu, Fátima, que o povo chega no consultório com vergonha de falar pra gente que eles compraram óculos de farmácia. Eu também teria vergonha. Ó, vamos lá. Não, vamos lá. Tecnicamente, não tem nenhum problema. Isso não vai fazer mal pra você. Eu tô sendo bem sincero, tá? Mas, o que acontece? Normalmente, o teu olho direito é diferente do teu olho esquerdo. Inclusive em termos de grau. Sim. Então, normalmente o teu olho direito tem um grau e o olho esquerdo tem outro grau. O que acontece com esses óculos pré-fabricados aí que são prontos? Eles têm o mesmo grau do olho direito, o mesmo grau do olho esquerdo. Então, não é que não vai funcionar, tá? Mas, em algumas pessoas pode ser que dê um pouco de desconforto. Agora, você vai perguntar para mim, tá, mas isso vai estragar minha visão? Vai estragar meus olhos? Não vai acontecer nada. Tá? Não vai acontecer nada. Mas você vai ter um pouquinho de desconforto. Você pode ter um pouquinho de desconforto. É isso que vai acontecer. O ideal é você fazer o exame direitinho e ter teu óculos. Mas num caso de emergência aí que você teve, né? Porque você quebrou o óculos, você estava viajando, eu não vejo problema nenhum. E assim, como nós falamos, eu tinha essas duas dúvidas aqui, né? E eu confesso que essa do óculos de farmácia eu tinha vergonha de perguntar no meu consultório. Mas que tipo de dúvida que normalmente as pessoas levam para o consultório? Ah, Fátima, isso aí tem de monte. Eu acho que muito mais do que dúvida, o pessoal é igual você, tem vergonha de perguntar. E a ideia nossa é justamente essa, tá? Que as pessoas não tenham vergonha de perguntar
e que venham aqui ou mandem as perguntas para a gente poder responder. E o meu objetivo é tentar responder da forma mais simples e da forma que a pessoa consiga entender, de uma forma didática. Tá? Eu sei que muitos estão ouvindo, não estão vendo, mas nós vamos tentar explicar da forma que a pessoa quiser entender. Então, mande as dúvidas que nós não vamos ter problema para responder. Mas vamos lá. Você fez a pergunta, eu também não vou fugir da raiva e vou responder. O pessoal fala assim, olha, acordei com o meu olho irritado e lavei ele com soro. Soro fisiológico. Eu posso colocar soro fisiológico no meu olho, Fátima? A minha resposta é não. Não é legal. E quantas pessoas você conhece que colocam soro fisiológico no olho? Sim. O soro você pode usar, por exemplo, para você fazer uma limpeza. Então você teve uma conjuntivite, você está com uma conjuntivite, acordou com secreção, você pode fazer a limpeza dos olhos com o soro fisiológico, mas colocar o soro no olho, ele acaba irritando mais. E aí o que eu falo para os meus pacientes é o seguinte, o que entra no olho é colírio. O colírio é feito para isso. Então ele é formulado para se colocar no olho, para se encostar e ter contato com a superfície do olho. E você sabia, Fátima? Mais uma curiosidade, é isso que nós vamos ficar conversando aqui nos nossos podcasts aqui, que a gota do colírio, ela é calculada para caber dentro do olho? Verdade. Você sabe, essa eu não sabia, hein? Não, de jeito Você sabia? E se você pingar a segunda gota, ela vai sair do olho. Pode fazer esse teste. Gente, que interessante. Se você pingar uma gota, ela fica no olho. Se você pingar a segunda, com certeza vai sair. Aí você está desperdiçando. Olha, que interessante. Tem até estudo sobre isso já. Entendeu? Então você entendeu o que a gente quer conversar aqui? A gente quer conversar sobre curiosidades e também mitos e verdades do dia a dia do pessoal. Tá? Então, o objetivo desse podcast é isso. Vamos tirar dúvidas do povo. Nós vamos ter os temas de cada podcast, mas eu espero que o pessoal participe. E para participar, tem que seguir a gente, tá? Mais uma pergunta, então. E aquela velha história que eu já ouvi muita gente falar. Porque se você usar o óculos direto, você vai acostumar e vai enxergar menos. Vamos lá. Então, essa é uma pergunta comum que tem também. Tá? O óculos, que eu falo para as pessoas, o óculos ele não é um remédio. Tá? Então, ele não vai te curar. Tá certo? Então, ao mesmo tempo que ele não vai te curar, então o pessoal fala, mas eu uso óculos, mas meu grau não diminui. Não, ele não vai diminuir. Eu até brinco, se fosse para diminuir, eu teria sido curado há 30 anos atrás. Vai 30 anos que eu uso óculos e tá a mesma coisa. Ele não vai diminuir. Assim como você deixar de usar óculos, também não vai fazer ele aumentar. Fazer aumentar. Não, a princípio não. Tá? Pode ser que um questione aqui, mas não. O óculos, o que ele é? Ele é apenas uma lente que ajuda você a enxergar melhor. Ponto. Ele é uma ferramenta. Uma ferramenta que faz você enxergar melhor. Ponto. E aí o pessoal fala, nossa, mas o pessoal fala que se você usar óculos, você vai ficar viciado no óculos e não vai conseguir tirar. Não, não é que você vai ficar viciado. É outra coisa que eu falo também. É que você vai enxergar bem. É que você vai se sentir confortável. Você vai enxergar bem. E eu falo que ainda bem que o nosso cérebro é mais inteligente que a gente, né? Então, como ele entende que você enxergar bem é bom, ele vai ficar pegando no meu pé a hora que você tira o óculos. Aí ele te dá uma dor de cabeça, ele te dá uma outra sensação de olho ardendo, do olho vermelho, irritação e tal. Ele fala, põe o óculos. Né? Então, o fato de você enxergar bem é bom. E é por isso que a gente acostuma ou, entre aspas, fica viciado com o óculos. É por isso. Chega, né, Fátima? Não, tem mais uma. Quando que a gente deve ir no oftalmologista? Porque tudo bem, quando a gente está com uma dor, quando a gente não está enxergando, quando a gente sente aquele embaçamento, a gente vai. Mas eu acho que aí a gente talvez já esteja indo tarde, né? Então, quando que um jovem, por exemplo, que está enxergando bem e tal, quando que ele deve ir no oftalmologista? Então vamos lá. Na verdade, você sabe que o primeiro exame oftalmológico é feito no berçário, que é o teste do olhinho. E isso é obrigatório. Tá? Então, o médico neonatologista, o pediatra, ele faz o primeiro teste do olhinho, que é o teste do reflexo vermelho. A gente pode até conversar sobre isso, para ver se não tem
Tipo, nada no olho naquele momento do nascimento. Então, aquele é o primeiro exame. Com 6 meses, a mãe já pode levar a criança para um primeiro exame. Provavelmente não vai ter nada. Se é uma criança que nasceu saudável, não ficou em UTI, não foi prematura, nada, não vai ter nenhum problema e vamos acompanhando. Durante a primeira infância, aqueles primeiros anos de vida, a criança pode ir a cada ano, a cada 2 anos. Mas depois de uma certa idade, principalmente quando você começa a frequentar a escola, o ideal é você ir todo ano, tá? Quando você é criança, é legal você ir todo ano, porque a criança muitas vezes não fala que não está enxergando. E a gente ouve muita história, né? De criança que vai mal na escola e quando vai ver é porque não está enxergando a lousa. Sim. E muitas vezes ela não fala, às vezes ela não tem esse conceito de enxergar mal. Isso é muito importante. Então vale a pena, às vezes, você ir lá e levar para um oftalmologista para fazer uma primeira triagem. Deu tudo certo? Cada ano, a cada 2 anos, não tem problema. Tá? Quando você já está na fase adulta, né, principalmente dependendo do que você faz, da sua ocupação, é importante você passar no oftalmologista, também nem que for para você receber uma orientação. Hoje em dia é muito comum o pessoal trabalhar na frente de tela de computador, usar muito celular ou algum outro equipamento onde você usa muito a tua visão de perto. A visão de perto é a visão nossa da distância do braço. Então o pessoal usa muito essa visão de perto e isso cansa. Então, às vezes só uma orientação que o oftalmologista pode dar, ou às vezes até prescrever um óculos se você tiver um pouco de grau, acaba te dando mais conforto. E aí já na fase um pouco mais velha, não vou dizer velha, né? Porque senão a gente acabou... Adulta, né? Adulta mais experiente, é importante você ir porque aí começam algumas doenças que são assintomáticas, né? Por exemplo, glaucoma. Glaucoma é uma doença que é totalmente assim, você não sente nada. Só que se você, por exemplo, tiver história na família que tem glaucoma, você já tem um fator de risco a mais. E é uma doença que a gente vai detectar na consulta. Você não vai detectar isso em casa. Então é importante esse exame rotineiro. E aí é só o oftalmologista que consegue fazer, porque ele precisa fazer, medir a pressão do olho, ver o fundo de olho, fazer algum outro exame complementar. E aí ele faz esse acompanhamento de forma adequada. Aí, óbvio, se você usa óculos, aí não tem jeito. Você vai passar pelo menos uma vez por ano para a gente poder dar uma olhadinha. O que mais, Fátima? Senão você vai contar todo o negócio aqui, a gente não vai ter mais. Não, eu acho que a gente deu alguns spoilers, mas a gente fez uma prévia, assim, até para as pessoas entenderem qual vai ser o clima do Exatamente. podcast. A ideia é essa, a ideia é vocês trazerem, né, o pessoal trazer as dúvidas e a gente conversar aqui com a turma e tirar essas dúvidas aí de uma forma simples, para todo mundo entender. Exatamente. Vamos repetir, então, as redes sociais do jornal. Vamos, no Portal JJ, no canal do YouTube do JJ, nas redes sociais, que é o JJ Online, né? No Spotify do JJ, e no e-mail. Isso, o e-mail é contato@vermaisoftalmologia.com.br, tá? E seguir a gente nas redes sociais, @Clínica Vermais, tanto no Instagram quanto no Facebook, e esses episódios estarão disponíveis na página do YouTube da Vermais e também no Spotify. Lembrando que o podcast, o Pode Ver Mais, será quinzenal. Então, 2 vezes por mês vai ter podcast inédito, depois ele fica lá, né? Lógico. E a gente espera que todo mundo goste, né, Fátima? Porque nós vamos fazer um negócio legal. E também, além de... Não é só dúvida, também se você tem uma história interessante, com vamos óculos, contar para nós. Conta aqui pra gente, porque às vezes isso faz com que a gente tenha mais assunto para poder discutir aqui. É isso aí. Se quiser algum assunto específico, manda no nosso e-mail e convença a gente para você vir aqui no estúdio gravar conosco. É isso aí. É isso aí. Obrigada pela audiência e esperamos vocês. Vamos lá. Obrigado e vejo vocês aí, hein?